Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Hoje eu tenho uma matéria muito especial do Padre Gabriele Amorth, que muitos conhecem, que foi o grande exorcista de Roma. Se eu não me engano, ele faleceu recentemente até. Aqui não está a data, mas ele faleceu recentemente, fez mais de 10 mil exorcismos, tem livros deles fenomenais, mas eu tenho aqui um livro dele que fala sobre o Padre Pio. Será que vai dar para vocês verem aí? Acho que vai, né? Fala sobre o Padre Pio, breve história de um santo. Bom, uma coisa muito, todo mundo pode comprar esse livro, está lançado aí, a editora, como é que chama a editora? Acho que é a editora Paulus. Não, Palavra e Prece, a editora. Bom, mas antes de mais nada, vamos aqui, antes de eu ler esse texto muito interessante que é sobre os filhos espirituais do Padre Pio, porque o Padre Gabriele Amorth era um filho espiritual do Padre Pio, eu vou pedir para vocês não deixarem de curtir esse vídeo, não deixarem de compartilhar. Aqueles que estão entrando pela primeira vez, se inscrevam no canal e ao acionar o sininho, seu nome será automaticamente incluído na missa da próxima quinta-feira. Olha, por causa de um clique, você não vai perder uma missa, tá bom? Muitos me escreveram dizendo que gostaram demais da Ave Maria que nós colocamos no final dos vídeos agora, que é a Ave Maria, que todos podem acompanhar mentalmente, e com isso nós cumprimos aquele nosso propósito de rezar por todos os inscritos. Cada um reza por todos. Então nós teremos milhares de orações todos os dias, uns para os outros. Isso é uma maravilha, né? Imagina quando a gente tiver 1 milhão de pessoas rezando por mim, 1 milhão de pessoas rezando por você. Vai ser uma coisa fantástica, né? Bem, então, fico feliz que gostaram e vamos para frente. Hoje nós vamos falar a respeito dos filhos espirituais, um capítulo aqui do livro do Padre Amorth que se chama Uma Grande Família. E é tão interessante isso, mas é tão interessante que vamos ler devagar, vai. Nesse momento que eu estou gravando aqui, não dá bem para ver quanto tempo eu já gravei, então... não, dá para ver, sim, 3 minutos. Então vamos lá. O padre, aqui são palavras do Padre Gabriele Amorth. Ele diz: falaremos em seguida de uma grande obra visível do Padre Pio, a Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento. Mas primeiro iremos falar de uma grande obra não construída na alvenaria, mas no coração das pessoas, os filhos espirituais do Padre Pio. Muita gente me pergunta: olha, eu quero ser filho espiritual, como é que faz, como é que não faz? Vamos ver. Hoje nós vamos tratar disso, bem profundamente, tratado por um filho espiritual do Padre Pio, um grande sacerdote, um grande exorcista. Não é fácil estabelecer uma data inicial. Cada sacerdote tem filhos espirituais, desde que as pessoas possam recorrer ao seu ministério sacerdotal com continuidade. Acredito que seja correto falar de estabilidade. E não se tratava de uma estabilidade somente ao recorrer a ele, mas também de uma estabilidade física, de habitação. As pessoas queriam morar perto do Padre Pio. Olha que interessante. Já notamos como primeiro núcleo aquele grupo de pessoas que desde 1917 é o ano das aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? Foi um ano importante. Recorriam a ele como confessor e como guia espiritual. Frequentemente ele as acompanhava, mesmo que por meio de cartas, quando moravam distantes. Foi por esse motivo que possuímos o patrimônio precioso que é o epistolário do Padre Pio.
Eu vou, na minha próxima viagem a São Giovanni Rotondo, vou tentar comprar, vou ver se tem, se foi publicado já. Eu tenho certeza que já foi publicado, já até lembro de ter visto alguma coisa sobre isso. São todas as cartas do Padre Pio que se conseguiram acumular, que ele mandava para os seus filhos espirituais. Deve ter, nossa, diamantes lá dentro, não ia nem dizer pérolas, diamantes. Bom, sem dúvida, eram pessoas que haviam tido, assim, grande ajuda de Padre Pio a ponto de desejarem voltar com frequência, ou mesmo de estabilizar-se definitivamente próximo dele. Todos aqueles que tinham um pouco de conhecimento do ambiente em torno do padre sabiam da presença da americana Maria Pyle, que já em 1925 percebera a santidade de Padre Pio e, para ser a sua vizinha, havia construído, ela foi dos Estados Unidos para lá, havia construído sua casa um pouco afastada do convento e lá ficou estabelecida pelo resto de sua vida, ela faleceu em 26 de abril de 1968, portanto, um pouco antes do Padre Pio ela faleceu. Ele vai dizer, exagero, fanatismo, para alguns inicialmente parecia que sim, mas se pensarmos, por exemplo, ao surgir da vida em comunidade, como tantos largavam tudo para construir uma casa próxima àquele que era um homem muito estimado por Deus e para dedicar uma vida de oração, tendo-o como guia espiritual, vemos agora que a escolha de Maria Pyle não foi tão insólita. É verdade, todo o começo das ordens religiosas, das comunidades religiosas, começavam assim. Tinha um santo que ia para o deserto, ia para o meio da floresta. Né? Foi assim que começou. Eu li recentemente a história de Cister. Né? Quando se fala de Cister, a gente lembra de São Bernardo, grande São Bernardo, o santo de Cister. Mas antes de São Bernardo, como é que foi fundado Cister? Né? Começou com São Roberto de Troyes, depois foi para Santo Alberico, depois Santo Estevão Harting. Ou seja, eles iam acumulando pessoas, até que um dia, quando o Cister estava no auge da provação e com pessoas, inclusive, passando fome, etc., etc., aparece São Bernardo com 32 homens, querendo todos se consagrar à vida religiosa, e nasceu a primeira comunidade grande. Nasceu a primeira, não. Engrossou o convento de Cister, e aí começaram os cistercienses. Bom, eu estou resumindo muito a história, que é mais complexa do que isso. Mas aqui também, as pessoas começavam a querer viver lá perto. Eu quero ficar aí, eu quero poder me confessar com o Padre Pio sempre que possível, eu quero aurir desse ambiente aqui do Padre Pio, etc. Bom, acredito também o grande bem que a americana fez para si mesma, hospitaleira, tanto que a mãe e o pai do Padre Pio eram seus hóspedes e faleceram na casa dela. Aliás, tem vários casos de pessoas que ela eu li recentemente uma história não, eu não li para vocês ainda. Eu estou lendo de uma historiadora francesa, nosso livro é demais, que foi lá para ver como é que é essa história do Padre Pio mesmo e tal. E ela chegou num ponto que ela não tinha onde ficar, não tinha onde se hospedar, e de repente ela encontrou com essa dona Maria Pyle, que a levou para sua casa. Bom, como se tornavam filhos espirituais do Padre Pio? Na verdade, com a frequência de se confessar com ele. Mas havia uma outra maneira, acompanhada sobretudo da possibilidade de retornar até ele e a qualquer um que desejasse. Quando me ensinaram, assim eu fiz. Bastava lhe perguntar, bastava lhe pedir para que fossem aceitos como seus filhos espirituais. Para aqueles que o fizeram, disse sim a todos. Algumas vezes ele disse, não chamo ninguém e não afugento nenhum. Olha que coisa bonita, né? Por isso que na associação nós criamos o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Os filhos espirituais nós não podemos criar, porque evidentemente era uma coisa do Padre Pio, etc. Mas vocês vão ver aqui como era o mecanismo de funcionamento dos filhos espirituais. Vocês vão ver que a chance do Padre Pio aceitar nossa súplica de sermos filhos espirituais dele é muito grande. Depende de nós. Mas eu vou continuar lendo aqui. Para mim, ali entendi algo belíssimo. Tornando-me sacerdote,
eu também começaria a ter meus filhos espirituais. O que faria para ser de grande ajuda a todos eles? Todo sacerdote pode ter filhos espirituais. São as pessoas que ele orienta, que ele é diretor espiritual, etc. O Padre Amorth estava se pondo o problema. Como é que eu posso ajudar os que forem meus filhos espirituais? Falei do meu problema ao Padre Pio e fiz-lhe um pedido especial. Olha que ousadia do Padre Amorth. Ele disse, Padre Pio, peço-lhe que aceite como seus filhos espirituais todos os meus, presentes e futuros. Vamos ver a resposta que o Padre Pio deu? A resposta que o Padre Pio deu vai nos consolar muito e vai ver que nós podemos pedir para ele, mas pedir com fé mesmo, para ele nos fazer filhos espirituais. E o Padre Amorth então pediu, eu quero que todos os meus filhos espirituais, de agora e do futuro, sejam os vossos filhos espirituais. Depois de alguns instantes de reflexão, era muito sério isso, não era uma sim, tal, não, era muito sério, vocês vão ver daqui para frente. Depois de alguns instantes de reflexão, o Padre Pio aceitou decididamente. Então eu disse-lhe, veja que os meus o chamarão de Nono Pio. Ele fez uma brincadeira com o Padre Pio riu com gosto daquela brincadeira, porque ele disse, se eles são meus filhos espirituais e eu sou filho espiritual do senhor, o senhor vai ser o avô espiritual deles, né? Quer dizer, não vai ser o pai espiritual. Mas era uma brincadeira, evidentemente. Ele disse, aí o Padre Pio riu com gosto daquela brincadeira. Posso dizer que Padre Pio foi de palavra. Para todos é pai, a nenhum é avô. Mas muitas vezes tem ajudado os meus filhos espirituais, ainda que de maneiras extraordinárias, apesar de que nem mesmo tivessem pensado nele ou fossem inspirados pelo meu acordo. Da minha parte, devo dizer que a ajuda de Padre Pio é de grande eficácia e bastante perceptível, especialmente quando me dedico ao ministério de exorcista, que, aliás, está desaparecendo. Que pena, que pena. Nunca o demônio foi tão presente, nunca foi tão necessária a presença de exorcistas e nunca houve tanta falta de exorcista. Que tristeza isso. Antigamente cada diocese tinha um exorcista oficial, etc., nomeado, porque não é qualquer padre que pode ser exorcista. Atenção, hein? Padre que se autoproclama exorcista, devagar. Tem que ser nomeado, etc., porque é uma coisa muito grave, muito séria. É certo que Padre Pio era particularmente exigente com seus filhos espirituais. Olha aí, é certo que Padre Pio era particularmente exigente com seus filhos espirituais. Então não tinha, vamos lá, educava-os à dedicação, ao dever, à cruz, ao heroísmo, quando era possível fazê-lo. E não há dúvida de que havia grandes carismas àqueles propósitos. Seus episódios são incontáveis, nós já vimos vários. Encontrei um rapazinho em São Giovanni, essa aqui é muito interessante, até pitoresca a história. Encontrei um rapazinho em São Giovanni que me contou aquilo que havia acontecido com ele. É bem provável que outros o tivessem conhecido e parece-me que ele não havia escrito isso. Mas escutei o relato interessado. Esse rapazinho era filho espiritual do Padre Pio. Era costume, como o respeito piedoso, sempre fazerem o sinal da cruz quando passasse em frente a uma igreja. Aliás, minha gente, eu tenho esse costume, graças a Deus, passo diante de uma igreja e falo assim, porque ali está o Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor está lá dentro, no sacrário. É meu modo de saudar Nosso Senhor, né? Quando, antes das refeições, faço o sinal da cruz. Né? Mesmo em restaurante, faço o sinal da cruz. Mas quanta gente tem dificuldade, nós vamos ver aqui o negócio. Olha só que coisa impressionante. Era o costume, então, quando se passasse na igreja. As coisas caminhavam bem, mas um dia estava ele se divertindo com dois amigos, ambos afastados da fé, e estavam passando diante de uma igreja. Naquele momento, ou seja, ele passou diante da igreja, não fez o sinal da cruz, naquele momento ele ouviu ao pé do ouvido uma voz dizer claramente, covarde. Ora lá, covarde. A palavra covarde tem todo sentido, por quê? Ele não fez o sinal da cruz por respeito humano. Vão zombar de mim. O que vão achar? Vocês já viram gente, por exemplo, em avião é assim, né? Tá todo mundo... O camarada vai correr um risco de vida tremenda, porque não é normal que o troço daquele voe. E cair é uma das probabilidades. Aliás, vai também para a viagem de automóvel. Mas
Eu vejo muito em avião, né? De repente está todo mundo assim. Aí eu pego e faço o sinal da cruz. De repente tem vários que percebem a gravidade. Mas aí eu tipo assim, ó, outro. Quer dizer, cara, aquele sinalzinho da cruz miúdo, tímido, tíbio, com vergonha de Deus. Faz o sinal da cruz, ora bola. Você está pedindo para Deus te proteger naquela viagem, faz o sinal da cruz. Entrou no restaurante, está pedindo para Deus abençoar aquela comida, faz o sinal da cruz. Mostra que você é católico. Dá exemplo, né? Não tenha vergonha dos que são tíbios, dos que não amam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você ama, faça. Bom, enfim, padre covarde no ouvido. Imediatamente, ele imaginou estar sendo conduzido por Padre Pio. Logo percebeu a mensagem do padre, zombando dele. Depois, bastante sério, quer dizer, o Padre Pio falou covarde, meio brincando, mas é covarde, não sei como é que teria sido o tom, né? Mas logo depois disse de uma forma séria, desta vez ficou assim, mas se fizer novamente, pensarei que é um fujão. As pequenas coisas que nós não consideramos muitas vezes de importância são importantíssimas diante de Deus. São importantíssimas diante de Deus. Pequenos gestos. Às vezes uma alma recebe a graça do perdão na hora da morte porque ela teve um ato de amor de Deus pequeno, mas extremamente significativo e na hora certa, né? Quem sabe, às vezes, porque teve coragem de fazer um sinal da cruz na hora em que todos poderiam zombar dele, né? Imagine um professor chegar na sala de aula, fazer o sinal da cruz para começar a aula, hoje em dia. Quá, 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 quá. Né? Mas se ele tivesse peito e fizesse isso sempre, para algumas almas ali, ele deixaria muita gente mexida. Muita gente mexida. Um confrade meu, agora outra história, Dom Francesco Testi, me era particularmente querido. De Módena, como eu, nos conhecemos quando concluíamos a universidade e havíamos servido juntos à guerra. Era filho da mamãe Nina, conhecidíssima em Módena, como seu tio Dom Zeno Saltini. Ia frequentemente até Padre Pio, firmando-se ainda que lentamente, motivo pelo qual tornou-se bastante conhecido pelo padre. Está meio estranho esse texto aqui, não deu para entender, firmando-se ainda que lentamente. Não disse se ele era doente, nada disso, mas enfim. Quando foi ordenado sacerdote, em 1952, celebrou a primeira missa na capela de sua mãe, fundadora de uma pequena obra. No dia seguinte, celebrou em Mota di Cavezzo, uma capelinha onde ficava uma freira velhinha, irmã Hermínia, muito bondosa. A certa altura da celebração, a freira se colocou a bater palmas, com muita alegria. Coisa totalmente inusitada, né? Bom, hoje se bate palma dentro da igreja para qualquer coisa, né? Principalmente quando não se deve, né? Então se consuma ali a renovação do sacrifício incruento da cruz, termina a consagração, bate palma, grandes aplausos. Espera um minutinho. Nosso Senhor morreu na cruz. A missa é a renovação do sacrifício da cruz. Você vai bater palma para isso? Calma aí. Ajoelha, reza, se compenetra, faça atos de desagravo ao nosso Senhor Jesus Cristo, atos de perdão, né? Bom, mas enfim. A freira velhinha foi questionada sobre o motivo no final da missa e ela respondeu com ternura, porque era o Padre Pio, não viu? Né? Estava presente ainda o engenheiro Cremonini, que era um dos devotíssimos do Padre Pio. Quer dizer, a freira velhinha tinha visto o Padre Pio ali. No final da tarde, o engenheiro partiu para São Giovanni Rotondo e na manhã seguinte avisou ao frei, padre, ontem, para o Padre Pio, ontem, Dom Francesco Testi celebrou a primeira missa em Mota. E o Padre Pio lhe disse, saiu-se muito bem, eu também o vi. Ou seja, o Padre Pio estava lá, por bilocação, não sei por que fenômeno, ele viu a missa desse padre novato que estava rezando a segunda missa dele nessa capelinha. Eu estava lá.
Espetacular essa história do Padre Amorte, né? E eu tenho certeza que todos gostaram de saber um pouco mais a questão dos filhos protegidos do Padre, perdão, os filhos espirituais do Padre Pio. Filhos protegidos é o grupo que nós criamos, que é uma súplica ao Padre Pio para Padre Pio, eu ajudo na difusão da vossa devoção e eu vos peço, me tome como filho espiritual vosso. Me tome como filho espiritual vosso. Como é que a gente vai saber? Não sei. Mas pode ser que nós tenhamos a surpresa de, no dia da nossa morte, o Padre Pio estar nos esperando na porta do paraíso. Isso é que seria uma coisa absolutamente fantástica, né? Eu me despeço por aqui e vamos todos rezar a Ave Maria por todos que fazem parte do canal. Que o Padre Pio nos abençoe a todos e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e